Meus caros amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 565 e 566, onde Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem sobre a arte no caminho da evolução espiritual. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se aqui, curte os nossos estudos, compartilha e comenta para que esta plataforma possa valorizar o nosso trabalho e divulgar os nossos estudos. Queridos amigos e amigas, hoje iremos nos debruçar sobre um tema que nos envolve a alma e nos transporta para dimensões mais sutis do ser, a arte. Sob a luz do Espiritismo, abordaremos como o espírito se relaciona com as expressões artísticas à medida que evolui. Para tal, tomamos como base as perguntas 565 e 566 do Livro dos Espíritos, que nos oferecem uma profunda reflexão sobre o papel da arte no progresso espiritual. A primeira pergunta, 565, nos convida a entender como os espíritos participam dos nossos trabalhos artísticos e se interessam por eles. A resposta é clara ao afirmar que os espíritos atentam para o que demonstre elevação e progresso. Ou seja, a arte, para além de suas formas e técnicas, é vista pelo prisma da evolução espiritual que ela pode proporcionar. Não é o simples estético que prende a atenção dos espíritos superiores, mas sim a mensagem espiritual que a obra carrega, a capacidade de elevar a alma e aproximá-la do divino. Aqui compreendemos que a arte é muito mais do que um conjunto de habilidades técnicas ou estéticas. Ela é um canal para a transcendência. À medida que o espírito avança, ele deixa de ver a arte apenas como um fim em si mesma, como uma forma de entretenimento ou expressão pessoal, e passa a enxergá-la como uma ferramenta para o despertar espiritual. As criações artísticas, então, tornam-se meios de elevação da alma, seja do próprio Criador, seja dos que apreciam suas obras. Na pergunta seguinte, a 566, Allan Kardec aprofunda o tema, questionando se um espírito que em vida tenha se dedicado a uma especialidade artística continua a se interessar por ela após desencarnar. A resposta nos revela que, à medida que o espírito evolui, sua visão se amplia e as especialidades de outrora se dissolvem em um objetivo maior e mais universal, a elevação espiritual de todas as almas. Aqui reside uma verdade fundamental do progresso evolutivo. O espírito, ao progredir, adquire uma visão mais ampla e universal da criação. Se antes ele se dedicava, por exemplo, à pintura ou arquitetura de maneira específica, com o tempo e com o acúmulo de experiências reencarnatórias, ele entende que essas especialidades são apenas partes de um todo maior. O interesse pela arte, então, passa a se alinhar ao objetivo de auxiliar outros espíritos a se elevarem, e não mais como uma expressão egóica ou pessoal. Mais que isso, a resposta nos alerta que o que consideramos sublimes aqui na Terra, em mundos mais avançados, pode ser visto como algo rudimentar, quase infantil. Isso nos mostra que o nosso conceito de arte é limitado pelas nossas próprias imperfeições e pelo nosso nível evolutivo. À medida que o espírito evolui, ele descobre formas de arte e de expressão que, em nosso estágio atual, sequer podemos conceber. Nos mundos superiores, onde a evolução espiritual e moral alcançou níveis que ainda não compreendemos inteiramente, a arte assume funções muito mais profundas, enquanto aqui podemos nos encantar com uma melodia ou uma obra visual. Nesses mundos, a arte talvez seja uma manifestação direta do pensamento divino, uma expressão do amor, da sabedoria e da harmonia universal. Assim, o espírito que habita esses planos não se interessa mais pelas formas de arte terrena, como as conhecemos, pois sua sensibilidade está voltada para criações muito mais sublimes, que refletem diretamente o progresso da alma. Ao considerarmos isso, percebemos que a verdadeira essência da arte não está em sua forma, mas em sua capacidade de elevar o espírito. O artista, em qualquer campo, ao se alinhar com os ideais mais elevados,
transforma sua obra em uma ponte para o divino, oferecendo àqueles que a contemplam a oportunidade de se conectar com algo maior, mais elevado, que transcende a matéria e alcança a eternidade do espírito. Para os espíritos mais simples que ainda não superaram completamente as impressões terrenas, a arte continua a ter um caráter mais limitado. Eles podem continuar a se interessar pelas formas de arte que lhes despertavam admiração quando encarnados, pois ainda estão presos a esses padrões. Contudo, à medida que evoluem, esses espíritos também aprenderão a transcender essas limitações e a apreciar a arte em sua função espiritual e educativa. É importante compreender que, para os espíritos, o ponto de vista ainda está restrito às impressões terrenas, mas o progresso os levará pouco a pouco a ampliar essa visão. A arte, então, mesmo em suas manifestações mais simples, pode servir como uma preparação para a elevação espiritual, à medida que desperta sensações e reflexões mais profundas, convidando o ser a transcender o que é puramente material. A arte, sob a perspectiva espírita, é um reflexo do estado espiritual do indivíduo e da coletividade. À medida que o espírito evolui, sua percepção da arte também se transforma. Ela deixa de ser vista como um simples ornamento da existência material e passa a ser compreendida como uma manifestação da beleza divina, capaz de elevar a alma e de refletir o progresso espiritual. Para nós encarnados, o convite é claro. Devemos buscar na arte não apenas o prazer estético, mas a oportunidade de nos conectarmos com os valores superiores que ela pode transmitir. Assim, a verdadeira obra de arte não será apenas aquela que encanta os olhos, mas aquela que, ao tocar o coração, nos conduz ao caminho da evolução espiritual. Que possamos, portanto, contemplar a arte com os olhos do espírito, sempre buscando nela a beleza que nos aproxima de Deus e nos eleva à perfeição. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.